Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Janice, eu sou pedagoga com especialização em psicopedagogia, neurociência da educação e atendimento especializado da educação. E hoje prometi para vocês um vídeo por dia de volta às aulas e hoje nós vamos estar falando aqui, vamos conversar sobre a volta às aulas para os bebês de 0 a 3 anos de idade, porque eles precisam de um período de adaptação, né? Os bebês, às vezes, que já tá lá na creche desde do berçário 1, que é a partir de 0 a 1 ano, talvez às vezes eles sentem menos, mas vamos levar em conta que o bebê e a criança, ela vai ficar com os pais num período, se for no centro de educação infantil, é um período de 40 dias. Se for da creche, das escolas particulares, são 60 dias. 60 dias que ficam com avós, com tios, com a presença dos pais. Então, mesmo já estando frequentando, esse intervalo faz com que a criança saia do processo de adaptação dela, de ir, né, para o SEI, para os centros de educação infantil, para a creche diariamente. E quando ela volta, ela estava gostando daquela vida, sem compromisso, só ela, né, porque na escola ela tem que dividir o espaço com outras crianças, a atenção com outras crianças. Então é lógico que muitas vezes ela, ao chegar, ao retornar, ela chora. E aonde que entra aí a minha consciência como pai, como mãe, como responsável? Eu preciso ter confiança na escola onde meu filho frequenta, pro local onde eu deixo o meu bebê, onde eu deixo a minha criança. Eu tenho que ter consciência de conversar com a criança no período de férias, de que, nós estamos de férias daqui a pouco, e mesmo que seja bebê, viu? Daqui a pouco nós vamos para a escola, você vai voltar para a escolinha, vai brincar, vai encontrar outras crianças, vai ficar com os amiguinhos, vai ficar com a professora. Nós vamos já colocando na consciência da criança, desenvolvendo a consciência da criança, para que entender que a férias é um período e que após esse período ela volta para a rotina dela. Agora, quando é bebê, e é o primeiro ano desse bebê na creche, então normalmente as escolas falam do período de adaptação, principalmente quando se vai ficar, são 10 horas, né? Então conversa com os pais da possibilidade de fazer a adaptação, que é o mais indicado, tá? Não é assim, a professora não quer ficar com o bebê, não. O bebê, ele sofre com um momento de estresse, então no nascimento, ele demora um tempo para entender que ele não é parte do corpo da mãe. Já é um período de sacrifício para o bebê, porque às vezes a gente que está no mundo já há algum tempo, a gente sofre com algumas coisas. Imagine para o bebê que está acabando de chegar, como tudo para ele, todas as mudanças acontecem muito rápido e num cérebro que ainda está em desenvolvimento. Então a gente precisa ter essa consciência, que para que não ser estressante para o bebê, nós vamos fazer tudo no tempo certo, de um jeito que não seja estressante para o bebê, que é para que a mãe, ao buscar ele na creche, ter aquele período com ele em casa, não ter uma noite que ele vai ficar acordado a noite inteira com medo da mãe ir embora ou dos responsáveis irem embora. Então é necessário, na adaptação, você conversar mesmo com o seu bebê pequeno de 0 a 1 ano, você falar que vai começar a ir para a escolinha, comprou a bolsa, tá arrumando a bolsa, você vai sempre falando, não, mas o bebê não entende. Entende, viu, gente? E entende principalmente o tom de voz da mãe, a confiança que a mãe tem, entende todo o cuidado que a mãe está tendo para levar ele em outro local. Então, quando eu chego para entregar a criança, o bebê e a criança na creche, eu não, a criança começou a chorar ao perceber que vai ser deixada lá. Eu não vou pegar essa criança, colocar no braço da professora e sair correndo. Por quê? Porque dentro da cabeça da criança aquilo é tipo um abandono, né? E não é um abandono assim, ela fez durante 20 minutos. É uma questão às vezes de 10 horas. Então, o que eu faço? Eu nem faço de sair correndo igual uma pessoa desesperada que tem que deixar porque ele vai começar a chorar ou está chorando. E eu também não faço de ficar lá, às vezes, na porta, a não ser que você tenha algo para falar com a professora, 5 minutos tentando consolar o bebê que não está chorando, né? Então, a despedida correta, eu sempre falava para o meu filho, quando ele era bebê, eu entregava, antes de entregar para a professora, eu dava o beijo nele e falava assim, a mamãe vai trabalhar e já volta. E foi muito interessante, porque no primeiro ano de vida, no período de férias, um dia ele pegou a bolsinha dele, que ele já estava começando a falar, com 1 ano e meio, mais ou menos, ele colocou a bolsa dele nas costas, ele olhou para mim e falou assim, eu vou trabalhar e já volto.
já na porta de casa. Então o bebê ele entende, mesmo que no primeiro momento ele não se comunique com você. Aquilo vai se tornando uma rotina. Então eu entregava, falava essa frase, a mamãe vai trabalhar e já volta e entregava o bebê. Então o bebê ele demora aí de 2 semanas a 1 mês para estar no período de adaptação, se adaptando à escola. Tá? Começo do ano é muito complicado porque a gente tem a interrupção do mês de fevereiro. Em fevereiro nós interrompemos por causa do carnaval e quando o bebê volta, ele volta para uma nova adaptação. Então, a coordenadora pedagógica, a diretora, os professores, quando eles fazem o sistema escalonado de horário, não é porque não quer estar com a criança porque ela está chorando. É simplesmente porque sabe que a criança ela precisa de um período de adaptação para que ela não fique estressada. A prioridade de um professor de educação infantil é a criança. Então, assim, nós sempre explicamos para os pais, para o bebê se sentir seguro, a partir do momento ele vai percebendo gradualmente a questão de tempo, né? Ele não tem noção do que é 1 hora e do que são 10 horas. Mas o fato de você começar, às vezes num período, você deixou ele no período, ele chorou e tal, se interteu, fez outras coisinhas, sabe? Você veio buscar. Então já causa aquele impacto de felicidade. E isso você vai aumentando gradativamente até ele compreender que assim, você vai deixar na escola, mas você vai estar sempre no final do dia indo buscar ele. E não é um abandono. Então assim, coisas que não podemos fazer, vamos só revisar aqui, não podemos deixar o bebê já está chorando, ou a criança já está chorando, deixar a criança assim na mão da professora e sair correndo como se estivesse abandonando ele, né? Nós vamos mesmo, diante do choro dessa criança, nós vamos beijar e falar assim, eu vou ir trabalhar e a mamãe já volta, né? A mamãe, o papai, quem for levar na escola. Já volto para te buscar, tá bom? Você vai brincar com seus amigos agora, vai ficar com seus amigos agora e com a professora, mas a mamãe volta. Então, esse é o primeiro item. Não podemos, a criança não está lá desesperada porque está sendo deixada na escola. Daí a gente fica naquela coisa de meia hora beijando, abraçando, até que a criança chora. Porque aquilo parece uma despedida para a vida, né? Então, também, a criança não está chorando, tudo, beijo, abraço, a mamãe vai trabalhar e já volta. Isso é importante. Respeitar o escalonamento de adaptação, se possível, cumpra os horários de adaptação do bebê para que ele não sofra o estresse da separação e isso acabe acarretando tanto para os pais quanto para o bebê as noites mal dormidas, tá? E às vezes até a perda de apetite. Converse, qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse primeiro momento dos bebês e das crianças de 2 a 3 anos, converse sempre com coordenação, converse com a direção, converse com os professores. Isso é muito importante você saber como que a escola do seu filho funciona. E vá no primeiro dia, que é o dia mais importante da criança, isso em todas as idades, que é a reunião de pais. Tá? Não pense que o bebê de 0 a 3 anos, que o pai não participa às vezes de uma reunião ou que nunca comparece numa reunião, que o bebê não sente. Lembre-se sempre, na maioria dos empregos CLT tem cláusulas lá que o comprovante de comparecimento em reunião de pais por causa do seu filho menor, ele não pode ser descontado no lerite de vocês. Então, não tem motivo para não comparecer, tá bom? Mas veja sempre na convenção sindical da onde vocês trabalham. Mas a maioria das convenções sindicais faz com que as empresas respeitem o horário que o funcionário tem que estar comparecendo na escola para reunião, para saber do seu filho e do desenvolvimento dele. Tá? Isso é constitucional também, está na Constituição e está até no ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, o quanto é necessário a presença dos pais e responsáveis para a educação dos filhos. Então, que a volta às aulas sejam assim perfeitas, que as crianças gostem, que vocês tenham escolhido o melhor local para que elas fiquem e que vocês consigam ter com os professores e com todo o corpo docente esse trabalho de conjunto para o melhor desenvolvimento das crianças, tá? No próximo vídeo nós vamos falar sobre volta às aulas para as crianças da educação do ensino fundamental 1 e 2, tá? E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais! E lembre-se, gente, se você está gostando desse canal, curta, comenta, compartilha.